Fala, empreendedores! Está no ar mais um podcast Jogo de Negócios, o ambiente para você, empreendedor que quer vencer na vida e nos empreendimentos, hein? Tudo bom, Enos? Beleza? Estamos aí de volta com mais um episódio do Jogo de Negócios. E hoje o episódio promete, hein? Um tema importantíssimo. Esse daí é aquele que a gente viaja nas conversas, hein? É isso aí. A gente sempre fala que é importante entender de pessoas, e para entender de pessoas você precisa entender da mente humana, né? E entendendo da mente humana, você passa a entender melhor a si mesmo. Porque se você souber quais são os seus gatilhos, quais são os fatores que te motivam, os fatores que te deixam para baixo, você vai saber de forma estratégica controlar essa mente aí que faz com que você tenha ou não resultado. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, né, Anos? É isso aí. A mente mente, tá? Queria só dizer isso pra vocês. O que você acha desse tema, Anos, antes da gente revelar quem tá aqui? Do tema? Eu adoro. São temas de longas e longas conversas nossas, hein? Pois é. Longuíssimas conversas. E finalmente conseguimos trazer aqui uma pessoa que vai nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas, tá? Eu tenho muitas dúvidas sobre mim mesmo, eu como TDAH diagnosticado, né? Tô aprendendo a lidar no dia a dia com isso, essa pessoa também tem especialidades nessa área. Mas antes de revelar pra vocês quem que é, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né, Anas? É isso aí. Tá. A primeira patrocinadora e organizadora desse evento é a Estratégia Gestria, né? Fala pra gente, o que é a Estratégia Gestria, Enos? A estratégia gestria já tá no nome, né? Estratégia. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre gestão estratégica, aí está a estratégia gestria. Perfeito. Galera, o Enos ele fica tímido de falar dos empreendimentos dele, tá? É normal, entendeu? É o TDAH. Temos também o Ortegama Team, né? Que é o canal do Instagram para você que quer aprender a se destacar nas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdo de valor todos os dias sendo postado a partir da semana que vem, porque o nosso time está comprometido com isso, né? E vai trazer dicas, vai trazer fórmulas, vai trazer tudo que você precisa para crescer no mercado online. Quero falar também da Purezita, né? A marca que não pode faltar na sua casa, empreendedor. Você, dona de casa, que também nos acompanha, que não deixa de ser uma empreendedora do lar, né? Tem que garantir a qualidade, tem que garantir o ambiente satisfatório para tua família. Vai lá conhecer os produtos da Purezita, tá? O Instagram vai estar aqui embaixo para vocês. Uma marca com mais de 42 anos no mercado que veio apoiar a gente a levar conteúdo para vocês. Vamos lá, Enos, sem mais delongas? Sem mais delongas, conta pra nós aí, quem tá aqui sentado aqui na sua frente? Quem está aqui com a gente é especialista em mentes, Lorena Bernardina. Olá, pessoal. Sou Lorena Bernardina, neuropsicopedagoga clínica, especialização em neurociência e pós em análise do comportamento e mestrado no exterior em tecnologias educacionais com enfoque em neurociência. É isso aí, que currículo, hein, Lorena? Caramba! Muito bem, gente, um pouco. A gente resumiu porque tava dando 1h30, aí ia ficar o episódio todo. Eu Esse falei tá assim, ó, cortado, tá, gente? Tá cortado. pega só o mais importante e coloca aí, porque se for ditar tudo, você tá doido. Vai deixar a galera com inveja. Mas vamos embora. Vamos aí aprender aí sobre os comportamentos aí das pessoas, né? Super importante, até para a tomada de decisões em qualquer espaço aí, tanto no âmbito escolar, no âmbito empresarial, é muito, né, bem-vindo aí. Pois é. Lorena, antes da gente entrar no tema, eu queria entender um pouquinho da Lorena. O que te fez começar a estudar a mente humana? O que te inspirou? Então, o que inspirou foi as dores, né? Eu tenho um filho neurodivergente, e aí a gente começamos a estudar sobre os comportamentos, né? Que eram comportamentos disruptivos, bem diferentes, né? Um atraso de dificuldade de aprendizagem ali na escola. Então, a gente foi tentando descobrir, até fechar esse diagnóstico. Entendi. Neurodivergente, fala pra gente o que que é. Eu só ouvi essa palavra hoje com você. Então, são transtornos, né, neurobiológicos do transtorno neurodesenvolvimento, né? São crianças atípicas, adolescentes, adultos aí, né, que estão em foco. Tanto que a mídia, né, tá trazendo aí a questão do TDAH, do autismo, né? Mas sempre existiu, né, na Sim. história, né? Sim. Tudo isso se engloba como neurodivergência. Neurodivergentes. Então, ó, você aí de casa suspeita que é um neurodivergente? Tem alguém na família? Já tinha ouvido esse termo? Se não, fica aqui para aprender mais sobre isso, tá? Porque esse papo promete. E é aquele negócio, a mídia tá trazendo com muita força esse tema hoje. O que explica isso, Lorena? Por que tem tanto foco hoje em cima do autismo, TDAH, se é algo que sempre existiu?
Então, a questão não é que aumentou a estatística, né? A questão é que aumentaram o olhar clínico, né, dos profissionais. Hoje nós temos a maioridade de ferramentas, de testes, são profissionais mais especializados, e nós temos mais especialidade na questão tanto na avaliação clínica, de detalhes, né, de rastreio, de testes, e tanto na área também de intervenções. Então, assim, principalmente aqui no Espírito Santo, tem crescido muito a área de clínicas, né, na área de intervenções, tanto do TDAH como a questão do autismo. Entendi. E você falou que você tem um filho que ele é neurodivergente. Qual desses seria o dele? Então, do meu filho seria a questão do TDAH, né? Uhum. E o autismo também, Qual que é o nome dele? Guilherme. Guilherme, ó, queremos você aqui, tá? Pra contar como é ser filho de uma especialista em mentes. Guilherme tem quantos anos? Ele tem 13 13. anos. E Mas como... antes dele, você já estudava isso ou a partir do momento que você diagnosticou nele que começou a ter um Não, a interesse partir sobre das isso? minhas do meu filho, né, que eu fui percebendo, tipo, que ele era muito metódico, que era muita questão do vou no shopping querendo fazer as mesmas coisas. E aí eu comecei a analisar, né? Porque assim, a questão do transtorno do comportamentais não é igual, tipo assim, ah, eu vou cair, vou ali, tiro um raio-x e vejo. A questão do comportamental é com o tempo e com o olhar, tipo, ou da família, ou do profissional. E aí eu fui começando a perceber algumas questões, tipo, de atraso de escola, atraso na leitura. Não são todos, tá? Não são Sim. todas as pessoas. Cada pessoa é única, é diferente. É um transtorno, né? Cada pessoa, tipo, tem pessoas que têm habilidades também de escrita ali, né? Grandes Sintomas habilidades. diferentes, né? Isso. Mas no meu filho teve um atraso ali também, né? E questão de hiperfoco, né? Ele mudava, ficava muito hiperfocado ali numa questão de brinquedos e depois ia mudando as habilidades ali, que a gente chama assim. Tem atraso, né, a pessoa, o adolescente? Sim, mas ele também tem um chamado de ilhas de habilidades. E essa ilha de habilidade que desenvolve o hiperfoco. Então, tipo assim, tem crianças que aprendem a tem uma aprendizagem autodirigida. Então, ele vai saber todos os países, todo o filme, As bandeiras. as bandeiras, tem outras questões ali. Então, assim, ele vai aprender tudo sobre aquilo. Entendi. Ele cria realmente um hiperfoco ali, né? Em cima do tema. Exatamente, o hiperfoco. E o que seria essa ilha que você comentou? Como Então, explicaria isso? de habilidades. Vamos supor que tem uma criança que tem muita dificuldade de leitura e escrita. E aí você vai tentar achar o hiperfoco dela ali, como se fosse uma recompensa. E aí trabalhar dentro dessa recompensa para poder trabalhar as dificuldades dele. Ah, ele tem dificuldade de leitura e escrita, mas qual é a recompensa? É como se fosse um reforçador positivo ali. Que ele teria uma deficiência? E aí trabalha, não questão de Deficiência, eu falo do atraso de leitura e não, escrita. você falou agora sobre a recompensa. Você Então, trabalha a recompensa porque ele não tem essa recompensa? eu vou trabalhar a recompensa, tipo um reforço positivo ali, para tentar melhorar a questão da dificuldade. Então, eu vou usar um reforço positivo no final para trabalhar a dificuldade da criança, do adolescente, do adulto, enfim. Entendi. Perfeito. É bem interessante e eu fico pensando, né? Hoje em dia as pessoas têm mais informação sobre isso. Você acha que então aquelas pessoas, que na época da escola eu olhava, e até eu tive algumas dificuldades e a gente ficava muito frustrado. Porque você via a turma indo embora, eu me ia muito bem em algumas matérias, e em outras eu já dava aquela segurada. E na minha época eu não se ouvia falar disso, Sim, né? Hoje eu descobri o TDAH, por exemplo, depois de adulto. Então eu entendo agora o porquê que às vezes eu ia só no dia da explicação e ouvia a explicação e conseguia ser destaque acadêmico 3 vezes lá no meu estado. E aí eu fico pensando, pô, mas quando eu tinha que pegar um livro pra ler, eu não lia. Eu não tinha dificuldade, não conseguia ler. E isso se caracteriza também como um dos... vamos imaginar, o que é o TDAH, né? É um transtorno do déficit de atenção e impulsividade, né? Neurobiológico do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por 3 indicadores comportamentais, né? Que é a dificuldade atencional ali, né? A impulsividade, né? E aí, o que acontece? Eu posso ter déficit de atenção com predominância a atenção. Uhum. Porque antigamente se chamava assim, TDA. Essa semana eu peguei no consultório de um médico, né? Um profissional, colocou lá TDA, mas o TDA não está sendo usado mais no DSM-5.
É TDAH, mesmo que eu não tenha impulsividade. Eu tenho a predominância do déficit de atenção ali. O que acontece com o TDAH quando ele muda de hiperfoco? É que acontece que os dois, nós temos bilhões, né, 86 bilhões, mais ou menos, aproximado ali do Neurônios. neurônios, eles têm que se comunicar entre si. Então, ele vai mandar uma mensagem para outro espaço. Uhum. Nós temos o lombo frontal, mais aproximadamente o cortês pré-frontal, que exige todas as nossas habilidades. Habilidades de tomada de decisão, que o adulto precisa tomar, habilidade de planejamento, habilidade do prazer. E aí, essa habilidade do prazer, que é chamada dopamina, é como se esse neurônio, para quem tem o TDAH, o neurotransmissor, ele funciona, mas de forma não eficaz. Então, ele não consegue, no meio do caminho, mandar mensagem para lá. Então, é essa lacuna que o TDAH, tipo assim, vai hiperfocando, vai mudando de hiperfoco. Então, Na você seria uma situação. pessoa que tem muita iniciativa, mas acaba não concluindo, às vezes, Exatamente. projetos e tudo Porque mais. a gente escuta hoje muito nas redes, tá procrastinando. Só que a gente tem que ter o olhar para o outro, porque assim, não é a vontade dele procrastinar. Talvez TDAH Seja um sintoma, né? seja um sintoma, seja um transtorno. E eu gosto muito de comparar a questão assim, é muito interessante para a gente poder visualizar. A questão aqui do TDAH é um cérebro. E aqui, o que acontece? Tem várias atividades aqui. Tá conseguindo ver? Tem várias atividades aqui. Legal. Ó, que bacana. Que a gente consegue visualizar melhor. Aqui é a questão do cérebro pré-frontal, do cortês do TDAH. O que acontece aqui? Tem menor atividade. Não é que não tem dopamina. Sim, tem menos. Tem menos. Funciona de forma diferente, Uhum. né? E aí a questão do TDAH, a pessoa ele tem menor controle inibitório. Então, assim, a pessoa, eu vou fazer aquela atividade, mas eu tenho que terminar. Eu não posso tomar aquela decisão porque vai acontecer isso. O TDAH já é impulsivo. Entendi. Ele vai lá e resolve. E aí depois, às vezes, ocorre problemas, num conflito social, vai para relacionamento, vai para relacionamento pessoal. Então, tem outras questões ali. Aí é que entra a questão da impulsividade. E aí entra a questão pode ser a questão da impulsividade, que é a pessoa impulsiva, né? Sim. Que aí muda. Porque E tem aí gente que consegue não mudar. Porque o que eu tô entendendo é que o TDAH, aí é uma pergunta. Quem tem o TDAH, ele tem esse déficit, né, da dopamina, Uhum. que é o que dá o prazer para que a pessoa continue, vamos dizer, na atividade. E aí, como essa dopamina ela diminui, ele acaba mudando para outra buscando essa dopamina. E aí ele acaba, né, pulando e buscando. Mas, então, tem pessoas que conseguem, vamos dizer, continuar, mesmo sem talvez sentir o prazer. Então, tem gente que fala assim, eu vou acabar só porque eu comecei mesmo. E aí o que eu queria entender essa pessoa, eu não sei, não estou pensando aqui como é que funcionaria o cérebro dela, porque Sim. ela não está sentindo prazer, mas ela termina assim mesmo. E aí depende do hiperfoco. Vamos supor que é muito interesse dessa atividade. Então, se vai ser interessante ela terminar a atividade. Vamos supor que essa pessoa tenha usado os medicamentos, né? Tem ido no neurologista, no psiquiatra, enfim, e aí precisa dos medicamentos para poder tentar fazer essa comunicação. Sim, aham. E aí o que traz? O medicamento, ele ajuda a melhorar a questão da transmissão, da comunicação, né? Que são os neurotransmissores, as reações químicas. Mas os sintomas ainda continuam. E muitos pacientes que eu vejo vai fazer o quê? Vai para natação, vai fazer uma caminhada na praia. Entendi. Tem um assunto também que eu vi de um atleta muito interessante no exterior. Esse atleta, ele tinha muita dificuldade na escola, de leitura e escrita. Só que o barulho da água acalmava ele ficava muito tranquilo. Com o tempo, qual é a profissão dele? Nadador? Nadador. E ele é um dos melhores. Ele desenvolveu técnicas ali para chegar, para avançar e conquistar o ambiente, né? Exatamente. É interessante, né? Como o fato de você conhecer a si mesmo te liberta, né? Exatamente. Às vezes você fica a vida inteira se sentindo inútil, mas é como se você estivesse tentando fazer um peixe ser avaliado pela capacidade de correr.
E não pela capacidade real em si, que é aquilo que ele tenha, não digo mais facilidade, mas aquilo que ele tem mais desempenho, né? Em fazer mais prazer. Já conheceu casos assim, Enos? Milhares. Aliás, todo mundo deve conhecer, né? Um peixe que vive na água, ou E, então um animal que deveria estar na terra e está nadando. e isso entra muito naquilo que a gente estava falando sobre a metodologia de ensino atual, né? Sim, sim. As Falando sobre escolas, isso. como eles preparam as pessoas para Como se todo mundo fosse igual, né? como se todo mundo fosse igual. Você vê muita dificuldade, Lorena, nessa questão do ensino? Então, a questão do ensino, eu gosto muito da metodologia ativa, né? Que é o formato de escola. Tipo, os alunos sentam todos juntos, em grupos, porque aí vai preparar o aluno para o mercado de trabalho, para empreender, para conviver ali com decisões e opiniões diferentes, né? Já o tradicional, ele coloca o aluno, assim, um atrás do outro. Então, assim, já prepara fisicamente o ambiente de infraestrutura, de forma assim, olha, eu não posso conversar com meu colega porque eu não posso trocar ideia ali. E o mercado hoje trabalha muito a questão das habilidades, as soft, né? Sim, sim. E aí é Soft muito skills. importante, principalmente para o mercado de trabalho aí. É ativa? Como é que é o nome dessa metodologia? Metodologia ativa. Ativa, né? A E gente tem aí aqui no Brasil implantado em algum... tem algumas escolas que sim. Quais são outras diferenças em relação a... Eu já vi nas escolas bilíngues, né? Sim. Escola canadense, enfim, outros. Quais são as características dessa metodologia? Fora No, você no falou. exterior, eu vi muito no meu mestrado de metodologias ativas, então vai. Tipo, de 15 em 15 minutos, aí a gente liga com a neurociência. Os Uhum. alunos estudam em grupo e de 15 em 15 minutos você vai aplicando atividade diferente. Eles vão trocando, Entendi. porque o nosso cérebro ele consegue captar, mas a atenção dele funciona, tipo, de 5, 15, 20 minutos aí de uma tarefa, e aí eu já troco. Então, essas atividades, na verdade, são atividades inclusivas. Inclusivas como? Inclusivas como um todo. Não atividade inclusiva só para um aluno só. Entendi. Então, assim, eu preparo aquele aluno, talvez é o aluno que tem um TDAH, então, se eu já trabalhei, já apliquei essa metodologia em escola que eu trabalhava 4, 5 atividades diferentes na sala. Então, cada 15 minutos tinha que trocar de atividade. Então, é muito bacana, porque você levanta, você brinca, né, com adolescente, com a criança, enfim, é Você super estimula, funcional. né? E não favorece só um, né, que tem habilidade. Exatamente. Acaba favorecendo todo mundo. E são atividades diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que o Felipe tem uma pergunta também. Qual que é, Felipe? Eu tô batendo na tecla, pelo menos na minha cabeça. Eu também tenho TDAH, sou diagnosticado, fui remedicado por algum tempo. E você falou uma coisa importante que eu queria saber se de fato isso influencia diretamente. Você falou sobre soft skills, sobre o nadador e tudo mais. A atividade física, ela implica diretamente no funcionamento de uma mente de um TDAH? Ó, segundo a teoria, a evidência científica, quando você vai caminhar, você vai estimular o quê? Dopamina, Uhum. né? Que é o prazer. Então, externamente, como tem aquela escassez ali, externamente, quando você vai caminhar, você está fazendo o quê com o seu corpo? Você está Produzindo correndo, ali, né? produzindo. Os estímulos são os estímulos externos. Por isso que o TDAH ele busca tanto estímulos externos aí. Agora, falando da corrida, quando eu comecei a correr, né? Eu comecei a correr porque, tipo assim, eu não queria ficar tomando remédio. Eu não sou o tipo de pessoa que toma remédio. Já passei, acho que 5, 6, 7 anos sem tomar remédio. Mesmo ficando doente, eu vou buscar outras formas de melhorar porque eu não. Não sei, eu sinto que não devo. E aí, eu lembro que quando eu falei pro Enos do TDAH e tal, foi a época que eu tava conhecendo ele ainda. Ele falou assim: cara, você tem que começar a fazer esporte. E aí surgiu os desafios, aí eu comecei a correr. Mas eu lembro que ele falou assim: cara, quando você começar a correr e você estiver sozinho, sem música, sem nada, sem nenhum estímulo, seus pensamentos vão acalmar, só que tem um outro fator. Você vai entrar em contato com você mesmo de verdade. E realmente, é como se existisse um outro eu dentro da gente que é liberto durante o esporte. Acho que você pode explicar até melhor que eu isso, né, Enos? Na verdade, tem vários, né? A gente fala isso. Existem vários eus dentro de você, né? Da sua pior versão à sua melhor, né? Só que a gente brinca que no esporte, como você acaba rapidamente, principalmente quem não pratica, quando você entra numa zona de desconforto, esse eu se mostra mais rápido, entendeu? Por isso que a gente sempre tenta falar com a pessoa, cara, vai fazer um esporte, aí você vai realmente conhecer esse seu eu sabotador. Porque é o mesmo eu que quando você tem um projeto, aí eu tô tirando, não é nada a ver com diagnósticos, né? Que existem pessoas que realmente têm patologias e tal.
Mas partindo do pressuposto que não tem nenhuma dessas, esse outro eu também existe ali e faz com que até eu acredito, tá? Que existam diagnósticos aí que se confundam com TDAH e com algumas outras coisas, porque tá muito na moda. Eu conheço gente que acha legal falar que tem TDAH porque sentou na moda. E acaba justificando, o diagnóstico justifica muita coisa que a pessoa deixa de fazer. Então hoje tá muito fácil, não tem, pô, você não entregou não, porque eu tenho meu TDAH. Eu tinha uma amiga, cara, você conheceu ela, não vou falar o nome dela aqui não. Mas ela fazia isso direto. Ela não entregava, ela não fazia as coisas e no final ela falava, por causa do meu TDAH. Entendeu? E aí, enfim, eu acho que quando você tem essa possibilidade de conhecer esse seu outro eu no esporte, ele aparece para você de uma maneira mais rápida, entendeu? E é o mesmo outro eu que quando você vai ler o livro, aí, como eu falei, excluindo esses fatores, né? Quando você vai ler o livro, você não termina, quando você começa um projeto, você para no meio, entendeu? É que tem pessoas que param e desistem, mas essas pessoas não procuram outros meios de executar aquela tarefa. Eu mesmo, eu tinha dificuldade de ler o livro, mas eu ia atrás do audiobook porque eu sabia que o estímulo auditivo para mim era melhor, né? E aí depois conversando com você e com os profissionais, eu entendi que era a minha forma de resolver. É Mas o isso. que o Enos está dizendo é que às vezes as pessoas ficam buscando diagnósticos propósito. para Justificativas, né? justificativas para não fazer o que precisa ser feito. E aí a gente fala da questão eu falo muito hoje de você deixar de ser vítima, você ser autorresponsável por tudo aquilo que te acontece. E quando você tá no esporte, a gente até foi correr um dia, eu falei para você, eu falei assim, Lorena, chega no momento que o corpo físico já era. É só você com a sua mente. A neurociência explica isso de alguma forma, o porquê que às vezes a gente tem o contato com esse outro eu que parece que nunca apareceu e aí aparece em situações, por exemplo, tem mães que em situação de perigo para salvar o filho descobrem uma força surreal, né? Tem pessoas que em situações adversas encontram esse outro eu. Napoleão Hill falava que quando ele estava na pior fase da vida dele, correndo risco de vida, ele teve contato com esse outro eu que o guiou até a solução para os problemas. A neurociência explica isso? Tem alguma explicação? E aí a gente está correlacionando, fugindo um pouco aqui do foco, com as emoções, com as motivações do outro. Então, existe todo um contexto aí por trás da vivência do outro. Então, assim, é muito importante você entender o seu propósito e entender, tipo, vou fazer uma atividade. Por que você vai fazer a atividade? O que te motiva por trás? Então, assim, toda a ação do comportamento que a gente fala, mesmo ela sendo disruptiva, mesmo ela não sendo, tipo, negativa, ela tem uma ação positiva por trás. Alguém que bebe, alguém que fuma, por que eu fumo? Não é, às vezes não é porque a pessoa gosta, mas é para tirar o quê? A ansiedade, o estresse. Recompensa ali, né? É uma recompensa. Então, eu geralmente vejo assim nos artigos que é uma ação positiva, entre aspas, que o outro ele busca. Então, você vai correr. Por que você começou a correr agora? Tem um porquê por trás. E aí, nesse correr, você vai descobrindo o quê? O eu interior, que é outra lacuna aí, outra forma, né? O eu interior são vários contextos ali. Então, assim, a criança do interior que a gente costuma falar, né? Que é um tema, assim, maravilhoso aí, que eu gosto, que é sobre inteligência emocional, e aí mexe em outros campos, né? Que tem vários. A criança do interior órfã, a criança do interior ferida, a criança sempre aquela pessoa da criança. Então, assim, quais são os comportamentos que eu tenho? Eu estava olhando que a criança, a pessoa que é criança para sempre, é o adulto que é difícil, às vezes, tomar decisão. É um adulto que vai interferindo aí a mudanças de atividade. Vai fechar um negócio, não sabe como que eu vou se comportar, como que eu vou, aí tem que ligar para o gerente, tem que ligar para o dono, o empresário. Então, assim, tem que entender, é importante até mesmo para o RH das empresas, estudarem e entenderem um pouco, não precisa nem tanto embasar tanto aí a teoria comportamental, mas entender esse comportamento por trás da ação da pessoa. É interessante você falar disso. A gente tava. Tem um amigo nosso que é o Roberto Caproni. Ele acho que tem 5 livros publicados em Harvard. Ele estuda gestão e tudo mais. É um dos maiores gestores de clínicas de consultório aqui do Brasil, né? A metodologia dele é famosa. E ele ensina isso nos Estados Unidos também. E ele fala que antigamente as pessoas eram avaliadas pelo QI. Ele até usa um termo que fala isso já caiu por terra, né? Então hoje existe o EQS, Aí depois mudou pra QE. que é O que é inteligência emocional, e depois o QS, agora, Não sei o que dos é. 2 livros pra cá, que é o que é a inteligência espiritual Ou transcendental. ou transcendental, igual ele diz.
E é interessante porque eu lembro que na minha época de escola, realmente o QI fazia muito. Ele falou assim, cara, o QI só serve pra você, a grosso modo, ele explicando, Sim. fazer o que é a soma de 1 mais 2. É a tua capacidade de raciocínio lógico, né? E aí, quando você fala da criança interior, faz total sentido. E total sentido também, que eu lembro, puxando aqui meu contexto, vocês já imaginaram, tipo, aquele aluno que foi 10 em todas as matérias na escola? Que hoje em dia, tipo assim, está sendo, tipo, aquela pessoa que não tinha sido 10 mas que era habilidosa, tipo, no esporte, de correr, hoje é um grande empresário ali, conseguiu desenvolver outros projetos. Aquela pessoa que teve vários 10 lá na infância, na escola, Trabalha pra ele hoje. exatamente, está em outro contexto. E está tudo bem. Só que essa questão das empresas hoje em dia, da sociedade da informação, nós estamos buscando a questão de desenvolver habilidades, desenvolver o social, desenvolver o grupo, o conflito social. Então, assim, a questão da habilidade são muito importantes hoje em dia, tanto intelectual, espiritual, social. Você falou isso do RH, eu tava olhando, se você olhar aquelas séries americanas que tratam de grandes corporações, grandes negócios, como o próprio Billions, né? Billions. Sempre tem uma pessoa que ajuda e entende cada profissional que tá ali pra ajudar esse profissional a chegar no seu máximo potencial. Acho que lá é uma psicóloga ou uma psiquiatra, aquela de Billions. Eu não lembro o termo dela. Ela ensina o outro, multiplica. Ela faz uma sessão de terapia com o colaborador, entende o que motiva ele, entende tudo aquilo que. Principalmente as Quais são as inteligências recompensas, dele. inteligências, e ela faz com que ele Desenvolve. desenvolva o seu máximo, atinja o seu máximo potencial. E você falando. E hoje a gente tá com esse tema tá em alta agora, mas tipo, essas grandes corporações já aplicam há anos isso, né? Pelo Essa menos fora daqui, inteligência né? emocional e espiritual. Exatamente. Fora daqui, não aqui. Aqui ainda não é difundido muito isso, não. E como que eu faço, Lorena, para descobrir essa criança interior? Para entender ela? Existe algum caminho, algum estudo, algum meio que eu possa praticar, né, essa autodescoberta? Porque eu acho que seria uma autodescoberta você explorar essa criança. É importante participar de grupo ou acompanhamento com um profissional, né? Livros também, bastante, música. E aí depende muito do ciclo da pessoa, né? Uhum. De conexão espiritual. Eu acho que é muito individual isso, a conexão espiritual, né? Vai muito além da ciência ali. Você concorda com aquilo que a gente. Corpo, mente, espírito? Sim, Tudo alinhado? Porque tem pessoas que são muito céticas quanto à questão espiritual, né? É. E hoje É em porque, na dia. verdade, tem muita gente que correlaciona espiritualidade com religiosidade ainda, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver, mas tem muita gente, totalmente, entendeu? Tem muita gente com esse problema. E eu acho que, sabe uma coisa que a gente tem que acabar também? Tudo realmente tem que estar em equilíbrio. Só que o nosso modelo hoje, principalmente implantado nas escolas, é essa questão do equilíbrio também das inteligências. Então, eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, que é muito mais vantagem você conseguir identificar na pessoa qual é a inteligência que ela tem mais aguçada e potencializá-la do que ficar tentando fazer ela ser boa no que ela realmente não tem aquela certa inteligência. Porque a gente tem esse padrão de tentar jogar tudo para média. Né? Então vamos deixar todo mundo mediano, né? No final tá todo mundo medíocre, ninguém faz nada bem, né? Então eu acho que isso falta muito na escola, é o modelo que a gente falou, todo mundo se prepara para o vestibular e o vestibular é o quê? Vocês falaram de um caso, eu conheço um caso real, tá? Da universidade aqui, minha formação foi na área de mecânica e tinha nas salas, não era minha, eu lembro que o professor contou essa história, que existiam dois alunos e um cara só colava. Tô dando dica para vocês colar não, tá, gente? Mas o cara, ele só colava, ele passou a faculdade inteira colando. E ele sempre colava de um cara que era muito amigo dele, que era o nerd da turma. No final, esse cara, obviamente, conseguiu um emprego muito bom, o que tirava só 10, numa fábrica, né, até de automóveis e tal, e foi convidado, tá, para trabalhar, eu não me lembro o nome, mas foi uma fábrica na Alemanha, e a Alemanha é referência mundial na área de mecânica, né, não lembro qual era a montadora, né, a fabricante lá de veículo. E quando ele chegou lá, ele ficou, todo mundo já imaginava, esse cara só tirava 10, ele era um nerd, ele foi convidado, só que quando ele chegou lá, que ele começou a trabalhar, o cara que era o chefe da área dele era o cara que colava. Era o mesmo cara que colava na faculdade aqui. E eles estavam na Alemanha, não sei, né, como é que estão hoje, isso é uma história que ele contava lá. Só que ele falou o seguinte, ele perguntou numa hora lá, quando eles estavam sozinhos, bicho, você só colava, cara, o que você está fazendo aqui? Como é que você fez? Ele falou, cara, eu te trouxe porque você é a melhor pessoa que eu conheço para fazer o que você faz.
E eu sou a melhor pessoa que você conhece para tirar de você o que você faz de melhor. E é por isso que ele tava lá, entendeu? Por isso que eu gosto da metodologias de fora, né? Que está chegando também aqui no estado. Metodologia principalmente do Canadá, metodologia dos Estados Unidos e metodologia da Finlândia. Elas trabalham em grupo. Uhum. E aqui, o que, que você acontece? Seria essa ativa que você falou? Seria essa metodologia ativa. E aí mistura metodologia ativa, disciplina positiva e neurociência. Entendi. Outras camadas. Seria o quê? Uma educação tradicional, né? Uhum. O aluno, ele não pode colar. Sim. Mas se fosse em grupo, É. ajudaria muito mais. Claro, a claro. desenvolver. Por isso que eu não gosto de usar, igual você falou da questão da inteligência, eu não gosto de usar o termo da inteligência, e sim potencializar habilidades. Habilidades, certo. Porque é muito mais importante para o mercado do que a questão de saber tudo, porque ninguém sabe. Nós todos precisamos do outro. Então, desenvolver esse conflito de ideias diferentes, porque nem todo mundo precisa aceitar a opinião do outro e está tudo bem, Sim. no grupo. Quando você trabalha uma atividade diferente no grupo, ele não precisaria colar. Sim. Ele ia trocar as ideias. E o que que acontece? Quando eu estudei, eu fiz o mestrado fora, né? E também já trabalhei com metodologia de fora. Eles não trabalham com notas. Notas é frustrante. Isso na minha opinião. Vocês podem não concordar. Mas trabalham com conceito. Conceito A, B e C. Nos Estados Unidos, a maioria é até B. Impossivelmente, claro que tem um aluno C, mas impossivelmente eles chegam a C, porque eles potencializam essas habilidades. E aí vai encontrar uma pessoa, às vezes, que não entendeu aquela matéria, mas o outro vai ajudar a resolver, que são chamadas resolução de problemas. Sim. E o que acontece na metodologia de fora? Eles trabalham resolução de problemas, eles trabalham conflito social, eles trabalham a matemática em jogos de xadrez. Então, você vai estimulando o raciocínio, que são as funções executivas. Das suas habilidades. Exatamente, Cara, potencializando as habilidades. Tem um provérbio, não sei como é que se fala isso, mas que ele fala que sobre troca de ideias, você falou um negócio, na hora veio na minha cabeça isso. Que há muitos anos atrás, né, existiam no local lá, dois monges, eles estavam passando, eles se cruzaram, né, e aí quando eles se cruzaram, cada um levava um produto, né, um material, e aí eles fizeram uma troca, e cada um voltou para sua casa com um produto. No mesmo período, passaram-se outros dois monges, só que não tinham produtos, mas cada um com uma ideia. Eles trocaram as suas ideias, só que agora cada um foi embora com duas ideias. Entende a importância disso? Porque antes, quando você troca um bem, um produto, eu peguei o seu, você pegou o meu. Mas quando eu troco ideias, que essa metodologia que você está falando, fomenta essa troca de ideias. Exatamente. A partir de agora, eu tenho realmente duas ideias, a minha e a sua. Você vai fazer aí, você decide, mas a possibilidade de dar certo é muito maior, porque eu tenho mais ideias. E gerar uma terceira ideia aí, um projeto. Exato. E o que acontece hoje? Conexões, né? A gente está precisando de network. Funciona. E uma vez eu vi também uma frase que um network é muito maior da sua contextualização lá quando você está fazendo uma coisa individual. O network te leva muito mais à frente do que, às vezes, um certificado. O certificado é importante? Sim, é importante para você chegar em alguns lugares. Mas saber lidar com pessoas e gerenciar essa inteligência emocional, essa gestão de pessoas aí na questão do conflito social, do network, é muito importante. É interessante você falar do network. O Enos e eu tava até conversando. A gente tem amigos em comuns que tem muito relacionamento, mas muito relacionamento. E eles sentam em mesas que, da forma tradicional, se não fosse através deles, acho que a gente não chegaria lá tão cedo, né, Enos? Ou não chegaria. Só como limpa no chão, talvez. E as pessoas perguntam assim, tanto por eles quanto pra mim, a gente tava discutindo isso ontem, até é muito interessante. Por que você acompanha fulano se não te gera nenhum negócio financeiro no momento? Nenhum retorno financeiro? E a gente chegou a uma conclusão, né? Uhum. Você quer explicar pra ela? Tô tentando lembrar aqui. Não, mas não, o que a gente tava falando foi que a gente... Você aprende os comportamentos. Se você souber o que a gente tava falando aqui agora, porque qual é o problema que eu vejo também na maior parte das pessoas? É você tentar ficar buscando essa mediocridade, entendeu? Então, por exemplo, a gente tá acostumado com isso que vem desde o modelo da escola, é a pessoa que tá na média. Tá na média, passou, é isso. Mas às vezes você tem uma pessoa que tem uma habilidade gigante numa coisa, por exemplo, a pessoa tem uma inteligência musical, tem cara que, é habilidoso demais para tocar um instrumento, que é dificílimo, entendeu? E o que aquilo ali é valorizado? Nada.
Na escola, nada é valorizado. Qual vestibular que você passa sabendo tocar alguma coisa? Entendeu? Ó, veio aqui na minha mente a questão da... O que que acontece? A educação tradicional, tá? Não estou falando que não é funcional. Funciona, eu, né, já Tá falando pra estudei. melhorar. Isso. O que que acontece? A escola tradicional, ela te prepara para respostas assertivas. A educação do exterior, ela te prepara para respostas para perguntas inteligentes. Quando você pergunta, a importância de perguntar ao outro, você vai longe, porque você começa a potencializar as suas habilidades. Sim. E aí o perguntar, ele é muito importante, principalmente para network, né? Ter aquela, principalmente para feedback. Então, perguntar, saber o que o outro espera dele e de si próprio, e aí a gente busca a criança do interior, quando o Ortega fala bem assim, como que a gente vai descobrir a criança do interior? Se perguntando. Por que eu quero aquilo? Por que eu estou fazendo aquilo? Qual é meu propósito? Em tudo, é muito importante perguntar. E essa pergunta, quando você pergunta, não quer dizer que você vai aceitar. Quando você pergunta, você está indagando. Será que essa notícia é verdadeira? Principalmente agora em redes sociais, né? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é funcional? Será que vale a pena para você? Será que faz sentido para você? E é por isso que eu sempre falo, a educação, ela precisa de mudar e fazer o outro não ser a resposta assertiva para o professor, e sim ensinar o aluno a perguntar, a ser questionador. Questionador, eu sou super fã disso daí, cara. Pra mim tem que perguntar tudo. Por A quê? vida é um Por quê? porquê, né? Por quê? Esse aí é muito importante. E a questão do network que você estava falando também é a questão de acessar novos ambientes, né? A gente vê os grandes players falando, você não tá pagando o almoço, tá pagando acesso a um ambiente. E retomando o que eu estava falando com o Enos, hoje a gente às vezes paga para estar em ambientes. Por quê? Quando você está num ambiente com pessoas que têm culturas diferentes, que têm valores diferentes, fé diferente, você começa a entender o ser humano por um inteiro e não só aquilo que te foi imposto pela escola, que te foi imposto pela religião ou pelo meio que você vive. Você nunca vai saber o que um grande empresário pensa se você não tiver ao redor de pelo menos 5 deles, né? Se você não tiver no meio. E tinha até aquele negócio do Fantástico, né? Hoje vamos estudar fulano de tal, tribo de tal, como vivem, como se comportam, o que fazem. Sim. E assim é na vida real, eu acredito. Eu mesmo, eu tenho o TDAH, né? Tenho uma facilidade enorme de fazer o relacionamento e saber explorar agora os meus recursos e saber explorar esses ambientes tem me jogado à frente de muitas pessoas da minha idade, da minha geração. E entender cada vez mais agora se torna um desejo mesmo do coração, sabe? Então, por isso que eu comecei a buscar o conhecimento. A gente discute muito, né, Anos? Demais. Essa questão de conhecer a si mesmo. A gente vai fazer viagem de carro só pra ficar debatendo essas paradas durante o caminho. Fazemos as teorias, né? Altas teorias conspiratórias. Conspiratórias. Agora chegou a Lorena também, que tem uma visão muito diferenciada. Fora da caixa, né? Fora da caixa, que traz um conhecimento além daquilo que apenas os livros descrevem. Então você traz uma visão do espiritual, do emocional, da parte prática mesmo do livro. E esse ambiente é enriquecedor, né? Muito enriquecedor. E eu gosto, assim, de trabalhar muito com a questão de fazer o outro refletir também. Porque você descobriu como TDAH a sua habilidade, né? Você é muito bom como estratégia de desenvolver pessoas. Talvez você está desenvolvendo o outro coisas que você não conseguiu lá atrás. Então, é como se fosse tipo, uma característica para preencher essa lacuna sua. Eu acredito nisso, né? Opa, temos diagnósticos aqui ao vivo. Correndo um pouco, assim, Sim. né? Fazendo essa dualidade ainda. Entre ciência, corpo, mente, né? Tá tudo interligado aí, né? É importante, né? Correlacionar essa parte. E aí faz total sentido essa leitura que você fez, porque hoje, qual que é o propósito disso tudo aqui? É desenvolver pessoas. É levar o conhecimento, é trazer a informação para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente sabe que hoje a internet é um canal excelente de busca de informação, porém tem muita desinformação também. Então o que a gente criou aqui? A gente criou um ambiente para debate. Hoje tem a visão da Lorena, tem a visão do Enos, tem a minha. A gente não concorda em muita coisa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque daí a gente debate e chega num... E é isso que é numa forma interessante, né? de... Você tem uma informação A e ele tem uma informação B.
E aí pode chegar num objetivo C também. Isso é bacana. A mais B pode virar C. Também. A B. É isso aí. Então, a ideia desse ambiente é trazer isso que a gente está trazendo agora. E quando a gente correlaciona aí com a educação e com as crianças neurodivergentes, é que elas aprendem de forma diferente. Então, quando o Enos, né, falou sobre a música, por que não potencializar uma atividade na música? Claro. Eu peguei recentemente um adolescente de 16 anos com muita dificuldade de leitura e escrita. E esses dias eu olhando e estudando ali, tem um mês e pouco, 2 meses aí, ele está lendo e escrevendo já. Legal. E aí, o que que acontece? É muito interessante na área, tipo, você tá ali na sala, assim, no set clínico, assim, sozinha, né? Um trabalho de formiguinha que eu falo, mas vê uma diferença gritante. Sim. E aí, eu abri meu aplicativo, porque eu sou sempre fora um pouco da caixa, gosto de potencializar as habilidades e acho incrível. Eu tenho um aplicativo, né? E abri a música no inglês, que eu gosto muito de acompanhar, né? Aprender o inglês na música, né? Sim. E aí, acompanhar a letra. Ele sabia cantar, né? Do Bruno Mars, né? Que vai estar. Sim. E ele, nossa, tia, eu amo isso. Então vamos. E tinha um vocal, sabe? Eu falei assim, nossa, que espetáculo, que habilidade ali. Depois eu falei com a mãe, olha, coloca na música, né? E a questão da questão do inglês, às vezes, para a criança, é muito fonético. Sim. E geralmente a criança com TDAH, não todas, tá, gente? Ou com TEA, eles têm uma facilidade muito grande com o inglês, né? Que é o fonético, o inglês é fonético, o nosso português é silábico. Sim, exato. Perfeito. Então, assim, tem essa correlação também aí com a neurociência. Bora lá, Felipe. Felipe tem pergunta. É minha área, gente, eu amo. Felipe levantou a mão. Falou aí sobre descobrir, né, a parte, no caso, descobriu a parte de música dessa criança. É mais fácil ou é mais difícil encontrar algo que é mais fácil para a pessoa que tem TDAH? Vou dar um exemplo. No meu caso, um exemplo, né? Não é o meu. Um amigo meu. Um amigo meu. Nossa, é só pra não Nossa, passar o pix. É só pra pix depois. Deu isso. Mas como é que eu vou descobrir que aquela ali é a minha área? E isso tem correlação com o TDAH ter mais dificuldade? Ou até mesmo uma. Qual a sua área, o quê? Que você mais gosta? Não, Tem mais a que habilidade. Tem mais habilidade. Como, por exemplo, essa criança que é voltada para música. Seria só a experiência Eu vou, mesmo? assim, na área clínica eu vou buscando estímulos. Então, assim, eu vou pra música, Você vai tentando. eu vou tentando várias estratégias. Ali eu já tinha tentado várias. Aí eu falei assim, opa, é a música que ele gosta. É tentativa e erro mesmo. Aí daqui a pouco eu coloco um desafio ali, de leitura, no português, de escrita. E aí eu vou intercalando, eu gosto muito de intercalar. Por isso que eu gosto da metodologia ativa. Aham. Nunca sempre na mesma atividade. Tipo, 50 minutos a sessão, 1 hora. Eu já fiz várias de Várias 15, atividades 10 minutos. diferentes Várias de atividades tempo. diferentes. Eu vou não se rodando. ancorar, né, em alguma coisa, aprender algo somente. É você explorar. Eu acho que esse autoconhecimento. Eu mesmo tava até certo tempo, tinha muita dificuldade, né? Eu sabia, tem uma facilidade para comunicação, as pessoas me elogiam por isso, por aquilo. Consigo resolver muito bem conflitos, crio muitos também. Resolve muito, claro. E cria 2 vezes mais. Tenho a síndrome do Salvador, né? Então, tipo assim, várias coisas, a gente tem que discutir também um dia isso, a síndrome do Salvador. Mas é tentativa e erro mesmo. Eu acho que você tem que ir ali arriscando. Eu falo que a minha vida é feita de vários recomeços, né? E você sabe que você encontrou o seu real propósito quando você decide que não quer mais recomeçar. E você tocou num assunto de errar. Eu gosto muito. Nossa, Lorena, você gosta muito de errar? Sim, porque o errar, ele cria desafios. E quando você aprende muito no erro. Eu ensino muito os meus pacientes. Errar não é frustrante, porque eles chegam meio assim, ai tia, eu não sei, eu errei muito na escola. E aí começa a criar aqueles bloqueios na criança e ouvir coisas negativas que eles trazem para o consultório. E eu começo a modificar. Errar é muito importante. Eles ficam, como assim? Errar é muito importante, porque você aprende com seus erros. É uma oportunidade. Quando você acerta, isso acontece direto comigo. Quando eu acerto, acertei de primeira. Então, tipo, entendeu? Deixa pra lá. Quando eu erro, aí pode passar até uma semana, mas fico ali martelando na minha cabeça. Eu tenho que voltar para aquele projeto, tenho que corrigir alguma coisa. Tá discutindo isso com o Felipe hoje, né? Sobre a oportunidade que tem na dificuldade e nos erros que a gente comete.
Então, por exemplo, a gente tava com muita dor de cabeça para poder operar um programa que era preciso ali. E aí eu falei com o Felipe, ele até tava me trazendo, tipo assim, só os problemas que ele tava tendo, né? Aí eu falei assim, cara, vamos pensar diferente, vamos buscar soluções para esses problemas. E aí a gente conversando sobre as soluções, a gente já identificou um nicho de produto, né, Felipe? Exatamente. É até uma coisa que tá me instigando a pensar mais, esse pensamento empreendedor. E a gente pensando ali, só começou pensando na cabeça, cara, dá para fazer dinheiro com um problema. Não é só algo que vai ser difícil de resolver ou tudo mais. E é como o Ortega até falou, a gente não deve focar no problema, e sim na solução, né? É isso aí. E o erro faz parte. É igual eu falei pra ele. Você vai errar muito ainda, eu vou errar muito, o Enos vai errar, todo mundo vai errar, porque a gente tem que errar. Eu acho que a gente deveria trocar essa palavra de problema como uma ação, né? Não deu certo, muda a ação. Perfeito. Então, quando a gente fala de problema, você já fica bem simples, porque você sempre escutou seus pais, eu tô com problema. Problema é uma coisa negativa, né? Exatamente, aí manda pro seu cérebro que você não vai conseguir, é impossível. Olha que dica, hein? E aí, quando você fala bem assim, é uma ação. Ou uma solução. O problema é uma solução. Sim. E aí você já muda o seu set, né? Eu troquei na minha cabeça. Não existe, por exemplo, que a gente fala, eu errei. Eu só falo que eu errei se eu fiz 2 vezes. Se eu fiz 2 vezes a mesma coisa, a segunda é um erro. A primeira é só oportunidade. Ah, mas você errou. Errei? Não. Acabei de ter uma oportunidade, que agora eu aprendi. Exatamente. O errar, ele já mudou. Aí o meu erro não é. Se for primeiro, não é erro, é oportunidade. É oportunidade. O segundo é erro. O segundo é erro mesmo, é por isso. Fazer 2 vezes a mesma coisa. Então, As palavras têm sentidos, né? E poder. beleza. E poder. E aprender você tem que aprender a curtir a fase. Por mais que você tenha não tido tanta eficiência na sua ação, né? Foi uma ação meio que ineficiente para o resultado que você buscava, mas te gerou um conhecimento. É igual eu falo, às vezes a gente vai buscar um tutorial, um curso, alguma coisa, só tem em inglês. Você fala assim, pô, só tem em inglês, olha que oportunidade. Não é um problema. É uma oportunidade, porque daí você vai lá, aprende a parada, traduz pro português e você vai ser o primeiro aqui no Brasil a trazer. E as pessoas, às A vezes. gente ficou rico assim, né? Aí eu fiquei, cara, só que eu não tinha essa visão. Eu olhava, só tem inglês, então eu vou pegar algo que. Isso é um bloqueio da questão do inglês. Eu sempre tive muita dificuldade também no inglês. É, A primeira oportunidade fui parar numa escola de inglês. no exterior. Aí eu falei assim, gente, mas eu ficava impressionada que grandes pessoas que falavam muito bem não ficava. E é isso que eu falo, tinha habilidade para aprender o programa, mas eu tinha dificuldade no inglês, só que eu não colocava o inglês na minha frente como problema. Eu tinha dificuldade de se comunicar, sim, só que para escrever e para entender, eu tenho essa habilidade. Aí eu comecei a desenvolver a habilidade de poder compreender e entender. E aprender também o programa. Entendi. E fui para no mestrado no exterior. Não é só inglês, tem um grupo de brasileiros lá. Então, você consegue auxiliar. Por isso que eu falo, como que é? Network, trocar de opiniões. Mudar o ambiente. Muda o ambiente, a mentalidade. Então, se as pessoas falam, vou estudar no exterior, não tenho inglês, vai ser difícil. Eu quero viajar lá para Disney, tenho inglês básico. Se você colocar na sua mente, você não vai fazer. O Enos é a prova viva da questão da ambiência. A gente conversando sobre como ele aprendeu inglês, ele buscou várias metodologias aqui no Brasil de ensino. Nossa, eu fui o e cara tinha que mais gastou dificuldade. dinheiro no Brasil. Sério mesmo. Aí ele pegou e foi pro exterior e aprendeu o inglês lá. De forma natural, né? Natural. Eu gosto da música, assim. Claro que tem a gramática, mas eu aprendo na música. E tem É outra uma questão forma também. que ativa o meu cérebro e eu consigo aprender de forma natural ali. Tem um amigo que ele já palestrou e tem os livros em Harvard lá. Aí ele falou assim, um dia eu falei assim, pra mim, você fala inglês? Ele falou assim, não. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque a minha meta era palestrar em Harvard. Eu não falei que era palestrar em inglês em Harvard. Eles que se virem pra me entender. Se eu tô lá é porque eu tenho o mérito de estar lá. Agora, se eles Muito querem bom. entender, eles aprendam português, porque a minha meta era palestrar em Harvard, não era palestrar em inglês em Harvard. Então, tipo assim, é sobre isso também. Você ter o seu propósito claro, talvez ele falou assim, não, nunca vou conseguir em Harvard porque eu não tenho habilidade com inglês. Isso travaria, né? Isso travaria. Então, ter um propósito claro, Bem definido. bem definido, tipo assim, não tem nada que vai te barrar. É igual eu te falo, quando você aprende que você é responsável por tudo aquilo que acontece com você, quando você tem um propósito claro, você se torna imparável. Invencível eu não digo, é invencível, ou melhor, você se torna invencível. Eu não digo que você não fica invulnerável, porque ninguém é invulnerável. E eu Mas você sempre, pode se tornar e eu sempre invencível. coloco que é importante você vencer cada bloco.
Perfeito. E aí- Dividir, né? Isso. E dividir. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, e vai fazendo por pequenos blocos. Quando você pensa no objetivo, até chegar no objetivo é um pouco mais complexo. Então, você, às vezes, dependendo aí da pessoa, desiste, né? Chip, tá muito longe, né? Exatamente. E como, assim, a grosso modo a pergunta, como que eu faço pra enganar meu cérebro pra eu conseguir completar essas pequenas tarefas? Complexo é isso, hein, gente? Olha só, hein? Me ajuda a enganar o cérebro. Raça pra cima. Tem algumas estratégias, Tem alguns né? hacks, né? Né? Olha só, gente. Olha, tá me colocando aí no funil, né? Hackei seu cérebro com Lorena Bernardini. Olha só, gente. Ó, Olha gostei. esse povo, hein? Já patenteei, Felipe. Entra e vê se tem. Vê se tem. Hackeando o cérebro. É, Vamos lá. cara. Técnicas e estratégias, né? Hum. E aí você vai trabalhando essas estratégias. Pra poder o quê? Você falou? Pra poder ter. Hackear. Não existe isso, né? Você. Enganar o cérebro. Pelo menos no começo. Primeiro, você tem que ter o objetivo que você quer. Tem gente que não sabe o objetivo, Tem quer alcançar a meta lá, o resultado, mas não tem o objetivo. E é trabalhar esse propósito, trabalhar em blocos pequenos, Então, tarefas vamos testar. pequenas. Primeiro você declara onde você quer chegar. Exatamente. É o primeiro passo para você conseguir hackear seu cérebro. Tenho claro, beleza. Agora, segundo, dividir em pequenos blocos. Mas, por exemplo, se meu pequeno bloco for começar a correr, mas eu tenho dificuldade, eu boto o tênis lá e dá preguiça. E aí você vai resolver como? Suas dificuldades, vai colocar em primeiro na lista ali. né? Aí tem Você vai resolver o seu problema. Minha. Você vai pegar o problema, você vou resolver de cara ali meu problema, que é correr de manhã. O Enos, Aí já elimina, né? isso, o Enos trouxe um conteúdo sobre isso. Como que é, Enos? Fala pra galera aí. Aquele lance de você dividir as tarefas e fazer e comer o sapo pela manhã. Ah, não, existem várias técnicas, né? Assim, é porque o que a gente tá falando, existem vários motivos que faz você não fazer algo, né? E existem, por causa disso, pessoas criaram diversas técnicas, estão espalhadas aí pelo mundo para que você faça. Qual que mais cabe a você? Depende, igual a Lorena falou, ela aprende mais inglês ouvindo música. Entendeu? Tem gente que não. No meu caso, eu fiz todos os cursos de inglês que você imaginar, saía comprando aqueles cursos, eu fui a pessoa mais enganada da internet com esses cursos de inglês. Eu não consigo aprender desse jeito. Não me coloca na frente do computador para fazer curso online. Não dá. Eu preciso ter a presença de uma pessoa, entendeu? Então eu não compro mais porque eu não vou fazer. Por causa disso, se a gente aprender a se conhecer, né, e aprender, por exemplo, ó, esse é o meu canal de aprendizado, aqui que eu aprendo. Enfim, esse é o primeiro passo. Existem várias técnicas para as pessoas deixarem de procrastinar. E, enfim, qual é que mais é válida para você? Aí é o caso como a Lorena usa nos pacientes dela, é tentativa e erro. Peguei uma, tentei, não deu certo, então tento uma segunda, tento uma terceira. O caso que você falou aí, talvez você esteja falando dos 5 segundos lá, não foi eu que queria essa técnica não, tá, gente? Essas técnicas aí são difundidas aí no mundo. Por exemplo, existe, né, uma técnica dos 5 segundos que é você fazer uma contagem regressiva. Por exemplo, não demora demais, né, para sair da cama. Não consigo sair da cama, toda hora fica ali pensando, aquele monte de devaneio na sua cabeça. Segundo a neurociência, se você, durante uma contagem regressiva, você impede padrões habituais de comportamento. O seu comportamento naquele momento é pensar demais. Então, toda vez que você fica 5, 4, 3, você não está pensando mais. 2, 1. Então, essa janela era o prazo que você tinha para dar um Você stop nos seus pensamentos e pular redireciona o foco atencional para outro a outro resultado. resultado. E pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Aí você tenta outra. Existem várias, entendeu? Tem uma que você Vai procurando compartilhou, os estímulos positivos. Exato. que eu acho muito interessante, que é até aquela imagem que tem o cara com 2 sapos no café da manhã. Ah, tá. Sim, sim. Conta pra gente, traz essa de volta que eu achei bem interessante essa. Então, essa é uma técnica que Funcionou comigo essa. ele fala que você, assim, a ideia do sapo é que a gente fica engolir o sapo, né? E, por exemplo, se você tem que comer um sapo, come logo de manhã, começa por ele. Mas se você tiver que comer 2, coma o maior primeiro, entendeu? E aí a ideia disso, transcrevendo para as nossas, né, situações atuais, é que se você tem uma atividade, tem várias atividades, mas ela dentro de uma escala tem as maiores, as piores, né? As mais difíceis de fazer, as mais fáceis. Faça de manhã primeiro, a mais difícil. Ah, eu tenho 2 difíceis, qual das 2 é mais? Essa, então começa por ela, entendeu? Essa o Ortega falou que funcionou para ele. Ah, eu gostei. Da corrida? Corrida. A corrida é um sapo, então, para É você. o maior sapo dele. Pegar o livro pra ler. Aí o que eu fiz? Eu acordo, faço a minha conexão com Deus, medito, tudo mais, e pego o livro e falo assim, agora daqui até aqui você vai Sim. ler. Nem que seja 2 páginas.
Aí eu vou lá e leio. Aí Que eu seria venci mais Você difícil. coloca como meta o livro. o Tipo, livro. Essa e a leitura. página Leitura. também, que é E a importante, página. né? Então você vai ler tal página, e quando você acabar de ler, você tem que lembrar do que você leu, porque também não adianta nada. O TDAH tem Sim. disso, né? Você lê lá, chega no final da página, o que que eu li? Então, porque você tá lendo, mas atualmente tá com 50 mil Só tá pensamentos. passando, né, na verdade. E você acabou de ler e fala assim, pô, eu descobri na minha sexta leitura do Mais Esperto que o Diabo, ou eu me toquei sobre isso, que Napoleão Hill trabalhou com publicidade. O bacana também é fazer painel visual, né? Isso é legal. O painel. Que aí você vai marcando as atividades. Você fez. Eu apliquei. Parece assim, coisa simples, mas é super funcional. Eu aplico com as crianças e adolescentes. Claro que é de forma mais lúdica. E aí eu explico para a família como que funciona, de forma positiva, nunca pode. Então, assim, a criança vai errar? Vai, com maior facilidade. Então, assim, o erro também dela é positivo. Então, você não pode, de primeira cara, ir lá e marcar um X. E aí perdeu a recompensa lá no final, né? Que são os combinados. Nem gosto de falar de recompensa, gosto de falar de combinados. E aí tem três vezes lá, ou 4 vezes que a criança pode errar, mas sempre explicar. E essa recompensa é a criança que escolhe junto com os pais. E é super funcional, funciona. Porque você, tipo, a nossa vida é estímulo. Sim. Você vai fazer uma ação, você tem que ter um resultado lá na frente, né? Perfeito. E sobre a técnica dos sábios era isso. Pra mim funcionou super bem, porque eu coloco ali, a hora que eu acabei e eu voltei lá e eu entendi, aí é aquela vitória, porque é algo que você passou a vida conseguiu. toda buscando, às vezes, por ter aquele resultado. Você, pô, venci. Aí dá aquele gás, aí toma o É pré-treino, a recompensa que você precisava, né? né? Aí você sai pra correr, aí você vai lá, você corre. E eu até falei Mas com é correr mesmo ou caminhar? Que é diferente, né? Um Depende, exercício. quando eu tenho alguns parceiros que vai comigo, Depende de quem tá comigo. depende de quem tá comigo. Se eu tô com o Enos, é correr mesmo. Se eu tô com a Lorena, é mais uma terapia durante uma caminhada. É uma sessão. É uma sessão, gente. Nós vamos caminhando Se eu e tô, trocando se ideias. eu tô com o Felipe, é uma aula sobre dor no quadril e mobilidade. Então Aí, Felipe, depende do parceiro. esses dias você postou num stories, né? Aí eu olhei bem assim, gente, o Felipe eu acho que não tá bem. Eu nem conhecia ele. Tava cansado, será? Ou... Aí eu mandei um áudio, tá tudo bem? Ou manda aí pro Felipe Ortega, ele tá tudo bem? Vai dar tudo certo aí. Continua. É isso aí, vocês viram a importância de você entender de pessoas, né? Você, pela linguagem corporal, acaba vendo que uma pessoa, às vezes, não tá passando por um bom momento, às vezes tá num cansaço excessivo. Alguma coisa de errado tem. E eu sempre falo para as pessoas ao meu redor que o silêncio também é uma comunicação O silêncio é gritante. gritante, né? O comportamento, o seu movimento do corpo é muito potencializador. Esses dias eu vi um vídeo de uma atleta, eu até postei e achei super interessante. Que ela chegou lá, atleta, as outras estavam quietas, era corrida. E aí ela colocou aquele movimento do tórax assim para frente, sorrisão no rosto. Inconscientemente, ela já eliminou ali do lado, né? Eu vou vencer. Então, assim, essa movimentação do corpo também é muito importante. É a famosa também pose do Superman. Exato. Às vezes, quando eu tô um pouco cabisbaixo, eu olho no espelho e faço a pose do Superman assim pra poder melhorar a autoestima, poder dar continuidade. Tem que ser Eu feito. fico cortado direto, às vezes, aí com minha mulher também. Estão correndo. Cara, ri, sorri. Nossa, minha mulher fica puta comigo. Eu falo, começa a rir, só ri. Ela não gosta muito, não. Mas eu já li que quando você ri, é como se você estivesse meio que enganando o seu cérebro, né? Sim. E isso acontece comigo. Meio que o cérebro fica assim, o que esse retardado tá fazendo? Porque eu tô mandando a informação que você tá morrendo e você tá rindo, e realmente, em alguns momentos, você acaba enganando ali seu cérebro e você consegue realmente conseguir ultrapassar alguns limites, vamos dizer Você assim. precisa correr com o Enos, é muito engraçado. Porque parece que Vamos marcar aí. tem um anjinho e um diabinho assim no seu ombro. Aí o diabinho tá assim pra você. Para, você tá cansado. Tá doendo a perna, tá doendo o pé. Aí tá o Enos do outro lado assim. Vai, garotinha. Vai, bota um sorriso na cara. Bota um sorriso na cara. Aí- Estufa esse peito. E eu pego assim, cara, eu nunca esqueço, eu vou vomitar. Aí o diabinho, para que você vai vomitar. Aí do lado, vomita correndo, irmão. Vomita correndo. Vomita correndo. Ela fala assim, cara, mas eu não aguento mais. Aguenta, agora é só sua mente. E nessa brincadeira, tipo assim, Ai, 15 consegue quilômetros. E o detalhe, na reta final desse dia foi que a gente correu 12, primeiro longo meu, né? Conseguiram, né? Consegui. E é a importância da sensação das emoções, né? Pois E dos olha sentimentos, só. né? Felicidades. Comecei com um pace de 8,
praticamente é uma caminhada. Comecei com pace de 8 e pouco, e no último quilômetro eu caí pra menos de 6. Que era tipo pra assim, ser o mais cansativo. era pra ser o mais 10º cansativo. quilômetro. Então, o que se comprovou? A teoria do Enos de que, tipo assim, quando o corpo acaba, a Na minha, mente não, precisa... Na minha teoria, não. Isso daí é real, tá? Existe É real, até um cálculo, eu sim. acho, né? Que quando você tem um esgotamento, assim, do seu corpo, na sua mente acha, eu acho que você parece que alcançou 70% ou 60% do limite do seu corpo ainda. Como É assim? como se fosse o seu corpo, né? A sua mente tentando te proteger. É sempre assim. 40, né? Tem essas teorias aí. Entre 40 e 60 eu já vi, de que quando seu cérebro fala, acabou, ainda tem. E a gente vê muito isso quando você tá numa questão de sobrevivência, né? Bota você aqui para correr com peso nas costas, entendeu? Eu acho que tem até um caso desse que mostra. Eu não lembro como é que era, mas é mais ou menos assim. Se colocar aqui você para correr, eu boto você para correr. Você tem que correr aqui nas costas com uma sacola de, sei lá, 20 quilos nas suas costas. E aí eu falar, corre aqui 5 quilômetros, provavelmente você não vai conseguir, mas eu falar, olha, seu filho tá lá e ele vai morrer se você não correr. Você corre até 50. É até aquela técnica que os quenianos usam pra poder correr rápido, né? Eles soltam leões pra correr atrás deles e eles correm lá. Por isso que são os melhores do mundo, né? Tem muitos É casos por isso assim, que a já gente vi. coloca, acredita que você consegue. É isso Você aí. manda o comando ali para sua mentalidade. E nós estamos numa era, tipo assim, de mudança de mentalidade, de acreditar. Mesmo que o foco esteja o quê? Um conflito, problemática, né? E aí eu sempre falo, troca a palavra problema, coloca ação que você vai conseguir. Foi o que aconteceu com você. Eu lembro até o quanto foi enriquecedora a nossa corrida lá, né? Barra caminhada. Que eu lembro que a gente tava indo, aí a Lorena olhava pra mim e falava bem assim: Hein, não tá bom não? E pra voltar? Aí eu falo: Não, vamos continuar aqui, já que a gente não vai correr, vamos fazer um longão caminhando. E ela de olho E, nos... e até que a conversa aquele- ficou tão boa que ela acabou esquecendo da distância. Moral da história, a gente foi e voltou e ela chegou na padaria pra tomar o café toda disposta. Não, Elétrica, tá elétrica. certo, ela pegou um baita resfriado depois, mas... A imunidade foi lá embaixo, mas tudo bem. Na sexta mesmo. Na sexta, Fortaleceu. mas fez toda a diferença. Isso fez toda a A diferença. gente hackeou o cérebro aquele dia. E Porque... eu consegui produzir muito. Mesmo, assim, final de semana, né? Com resfriado, gripado, enfim. Nossa, se você resfriada produz tudo que Mas você não produziu, imagina. né, gente? Não, sem dúvida. Sem dúvida, né? A gente porque- brinca aqui, né? Mas é porque teve o estímulo total, né? Acho que a gente aquele dia conversou sobre muita coisa, colocou muitas ideias, fez avaliações ali. Então, não é somente o esporte, também depende muito do ambiente, do que você está fazendo, da companhia. Quando eu tô com o Enos, por exemplo, eu sempre consigo correr mais do que eu corro normalmente. Quando eu tô sozinho, já vem aqueles bloqueios. Às vezes tu não consegue correr a metade do percurso, mas por quê? Porque é você com você mesmo. E aí você com você mesmo muda a história, né? Isso acontece comigo também, tá? Se eu estiver correndo com alguém, né? Porque você correu comigo. Se eu correr com alguém que corre mais do que eu acabo entrando no ritmo Hoje da você pessoa. foi sofrendo, que eu Foi de na manhã. rede social. Achei muito interessante. Foi muito com ela bacana. hoje. Né? E é por isso também a importância do que dizem que você precisa estar perto de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Exatamente. Porque você vai no vácuo, né? Às vezes tô correndo com o Enos e eu não fico olhando pro pace, o tempo e tal. Ele fica olhando. Aí só quando a gente termina o percurso, fala, cara, você já bateu teu recorde no pace. Só que, tipo assim, não é que eu tô motivado com aquilo, eu só quero correr. Como ele vai aumentando o passo, eu quero continuar do lado dele. E aí você, sem perceber, acaba É fazendo. porque o outro, ele, acaba sendo seu espelho. Sim. E então você quer atingir a habilidade que não é que você vai atingir a habilidade com o outro, cada um tem a sua habilidade, mas você vai conseguir o A objetivo. tendência E é essa, né? seguindo, né? Sim. É. E acontece muito parecido também na área profissional. Tem cliente que fala assim, pô, Ortega, eu só consigo gravar quando você tá junto. Parece que você sentou na minha frente, vai. Aí eu falo assim, não é, porque talvez você... E geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que me admiram como comunicador. Aí quando tá na minha presença, destrava. Aí às vezes não tô, aí vai reclamação pra galera. Pô, 1 hora, 2 horas pra fazer um vídeo, Felipe. Não sai. Felipe que fica com a galera depois. Ele Então, vai ter que fazer igual aquelas mães. Leva a foto do Ortega, não sei que amamento, rapaz, bota a foto do Ortega. Acho que você conseguiu. Você sempre foi assim? não. Eu precisei... Esse é o eu agora, voltando lá na criança do interior. Evoluído. É isso Esse aí. é o eu que você trabalhou hoje, que você teve a lacuna lá, a escassez, né? Que você Uhum. teve a escassez lá na sua infância, enfim. Eu precisei aprender a vender ideias pra sobreviver. Por isso que você desenvolve pessoas. No meu mestrado que eu fiz, lá fora tem muito a questão do papers, né? Que é como se fosse o TCF, lá fala TCF, enfim, né? Que é o project. Uhum.
Aqui fala o TCC no TCC. final do curso. Sim. Lá é todo mês. Aham. Então, os Estados Unidos investem muito em questão de artigos, enfim. Eu comecei a ajudar os alunos lá, né? E nesse decorrer, eu fui trabalhando a minha habilidade de escrita, de network e outras habilidades, né? Porque, assim, neurociência fala que você aprende ensinando, né? Treinando ali. Perfeito. Muito mais que ler. Você ensinar o outro, você começa a aprender. E aí, você errando e acertando, você vai longe. Viu? Você, Potencializa muito. você que estava desacreditado que Pablo Marçal ensinou uma pessoa a andar de bicicleta enquanto ele estava aprendendo, é neurociência. A Ele neurociência precisou explica. ensinar para aprender rápido. Ah. A nadar, né? Não, eu acho que foi pedalar mesmo. Pedalar, né? Pedalar que tem esse meme aí na internet dos milhares, né, dele. Então, mas faz sentido, porque, por exemplo, quando você tem que ensinar alguém, você tira de você aquela responsabilidade de ter que ir lá e aprender e decorar esse conteúdo. Simplesmente vai aprendendo e já Você vai vai aprendendo transmitindo. junto. Então você vai melhorando. E às vezes você vê uma pessoa errando em algo ali que você já traz pra você. Poxa, ela errou aqui, então já não posso errar aqui. E você vai, Exatamente. faz muito É isso que sentido. acontece, né? Faz muito sentido. né? Então não precisa ser um mestre em neurociência pra poder Não precisa, gente. avaliar isso, né? Só assistir o podcast e pega as dicas aqui da Lorena. Pronto. Isso aí. Já te economiza um mestrado, sacanagem. E Lorena, agora, quando vai ser a próxima corrida? É isso que a gente quer saber. Segunda? Era pra ser hoje cedo, né? Não, domingo. Vocês estão no lembro. Domingo. Vamos, domingo? Segunda. Vamos, domingo? Segunda tá o quê? Segunda. Casa. Não, é domingo. Domingo, então. Segunda é coisa do calendário gregoriano. Gregoriano. Não faz parte disso, não. A nossa semana começa o quê? No domingo, né? Domingo. Pois é. Resolve grandes coisas, projetos. As pessoas deixam o domingo pra poder ficar na questão do lazer, não vê que isso é uma grande conspiração. Agora, domingo eu vou ter que acordar cedo, né? Cedo. Vai. 5h30. 5h30. Começa a 5h30. corrida. É isso aí, mas você vai ver que a semana você vai produzir, que é uma maravilha. Vai No virar dia mesmo. potência, no domingo dia mesmo. Entendeu? Vai montar mais de 10 mil workshops pra gente aí. Como que é? Framework. Framework. Muito legal. Lorena, o que você tem a dizer sobre o estado de flow? O que é o estado de flow? Chegou uma pergunta aqui de um telespectador. Eu quero aproveitar. Você tem algum conhecimento sobre isso? Consegue trazer alguma coisa? Atingir o estado de flow? Vai lá, Enos, explica o estado de flow. Hum? Que é o estado de flow. O que é o estado de flow? Cara, eu conheci o estado de flow num livro chamado Super-Humanos, não sei se você já viu. É um livro que o estado de flow ele foi, na verdade, descoberto por um cara chamado Mihaly, tem um nome antes dele, só que eu só lembro do Mihaly, que é um nome gigantesco, um professor Mihaly, não sei se ele era de Harvard. Ele que descobriu, assim, vamos dizer, né, e publicou o estado de flow. Mas o estado de flow, ele era muito encontrado aí, enfim, que eu sei, tá? Sobre o estado de flow, sou especialista nisso não, mas o estado de flow era quando a pessoa, ao estudar, ele descobriu, né, alguns, vamos dizer assim, parâmetros que aconteciam com as pessoas que era muito encontrado em pessoas que praticavam esportes que corriam riscos de vida, entendeu? É como se o cérebro entrasse nesse estado e nesse estado você tem a atenção plena, sabe? Quase que um mindfulness mesmo. Você só vive aquilo ali e o seu cérebro ele tá 100% ativo, sem distrações. Entende? E aí você, por exemplo, uma das características é você não vê o tempo passar. Você passa horas ali, parece que passaram alguns segundos. Então eram surfistas de ondas gigantes que no momento ali eles se conectavam no estado de flow, realmente não, se você perguntar depois, ele não consegue transcrever muito bem o que aconteceu. Ele se conecta e aquilo era viciante. Por isso que esses esportes, cada vez o cara queria mais, São porque esportes radicais. foi descoberto nessas pessoas, né? Porque era mais fácil de encontrar o estado de flow. Então o cara vai fazer uma escalada e ele fazia aquelas escaladas sem corda. Aconteceu com a gente durante a nossa última trilha, né? De 18 km lá. Foi legal pra caramba. Porque a gente se deparou com um ambiente que a gente não esperava. E aí literalmente, a hora que a gente começou a ver a dificuldade, parece que você não tem mais empresa, você não tem mais Tem problema, problema. não existe Nada, é só tudo some. terminar a trilha. E aí, choveu granizo. Deu nossa, granizo, é isso. E aí, geralmente, nessas situações é onde você se conecta com esse flow. E isso é meio que viciante. Então, o cara, por isso que depois, no final, muita gente morre nesses esportes radicais, porque ele sempre quer ultrapassar esse limite, porque é viciante. É a recompensa que você falou. E aí, o Mihaly, ele tentou meio que
trazer isso para uma pessoa comum. Porque, pô, então eu quero viver o estado de flow, eu vou ter que me aventurar nesses negócios, né? Uma pessoa que tem medo e tal. E aí ele tem até um gráfico, né, sobre o estado de flow, onde ele fala que o que você precisa é encontrar um fluxo entre as habilidades que você tem, né? Ou seja, existe um gráfico que seria a habilidade e o grau de dificuldade, vamos dizer assim, de desafio. Então, se você tem algo que é muito desafiador e você tem pouca habilidade, aquilo ali é ruim para você. Tem um nome que ele chama ali. O contrário seria o tédio. Você é muito É porque você habilidoso. tem que ser motivado, no caso. E aí você tem que descobrir a sua habilidade, né? Só que mesmo que você descubra uma habilidade, imagina o seguinte, você é muito bom musicalmente. E aí, ou seja, sua habilidade está alta. Mas Mas o você vai desafio é encontrar um desafio ali. Mas aí, se você encontrar um desafio baixo, o que ele diz é: o canal do Flow está em você encontrar um meio termo entre o que você tem de habilidade. Por exemplo, o cara é muito habilidoso para jogar tênis. Vamos dizer que você jogue tênis. Se eu colocar você para jogar tênis com uma pessoa que não sabe, não tem grau de dificuldade e desafio nenhum. Então é chato. Pega um cara que toca muito instrumento musical e aí coloca uma banda onde ninguém toca nada. Aquilo ali para ele é Mas se tedioso. você colocar alguém com maior habilidade, vai ser um desafio para o outro. Aí você também está desregulando essa parte. Você colocou muito desafio com habilidade baixa. Aí seria o contrário. Eu vou jogar Seria tênis com equilíbrio, você né? e eu não jogo nada. Aí desequilibrou. O equilíbrio entre eu sou bom e tenho um desafio à minha altura. Aí aqui no meio você Aí estaria depende vivendo flow. do profissional. Esse profissional vai ajudar o outro. Por isso que eu falo de conexões, não de competir. Não estamos falando de competição. Sim. Estamos falando do outro ajudar. Então, a gente pode até falar de disciplina positiva que fala sobre isso. É você ser firme e gentil com a pessoa. Uhum. Então, você vai tentar chegar e potencializar desenvolvimento pessoal ali, para a pessoa também conseguir potencializar essas habilidades. Mas o caso do flow. Isso Mas aí, assim, não é um tema é, que eu estudo, sim, que eu sim, sim. aprofundo, Mas o enfim. flow é só assim, como você se conecta no flow. Mesmo que, se o cara que estiver do outro lado não queira me ajudar, mas ele tá me desafiando a um ponto onde eu consiga ter uma habilidade suficiente para estar junto com você. Isso aí me conecta no flow. Felipe Não quer. sei se você já teve a oportunidade de, tô jogando tênis ou tô jogando outro esporte e a pessoa é tão boa quanto você e aí você não vê a hora passar. Porque você ficou ali naquela, sabe, aquela tensão e foi legal. Sim. Diferente de você jogar com seu filho. Você brinca, acha legal. Mas é uma admiração para você, a outra pessoa, Um exemplo né? bom para se falar sobre o flow, e foi onde eu até aprendi um pouco, foi num filme chamado Soul, da Disney. Não sei se vocês já viram. É um filme onde aborda um saxofonista, não sei se é assim que fala. Saxofonista isso mesmo. Ele entra em estado de flow, o que seria? Ele só vivenciar, só viver aquilo. Ele tá tocando o sax dele e durante aquele tempo ali é como se ele estivesse em outro. Eles até vão para outro estado espiritual. E aí durante o filme até mostra que ele vai para esse estado, de fato, ele acaba morrendo. Não é um spoiler, tá na sinopse mesmo do filme. Mas é basicamente isso, é você sair do seu corpo e o seu espiritual. Vai estar só você e o que você tá fazendo. Se sua vida só dependesse daquilo, né? Isso. É esse estado. Então, tipo assim, é uma coisa que vem sendo muito comentada agora. Por isso que eu trouxe pro tema aqui. Te recomendo avaliar. E aí você vai saber dizer pra gente. A neurociência deve explicar isso. Mas, por exemplo, é essa questão. Eu tô numa situação aqui. Por exemplo, você vai correr. E a gente tá correndo junto. E pra você só existe aquela corrida. Não tem mais nada. Você não tem criança pra buscar na escola. Você não tem mais responsabilidade profissional. Somente entra naquele estado. Você encontrou o seu propósito ali. É você com você mesmo, com o seu eu interior ali, debatendo. Aí você não imagina em mais nada, né? Você quer É uma correr com conexão direta, eu acho. conexão direta. Vai além ali, né, Só das que ele camadas. precisa, o que o Mihaly fala é que você precisa realmente encontrar essa questão do desafio, entendeu? Você tem que estar. Por exemplo, vamos correr o Ortega e ele estiver disputando comigo e, por exemplo, nesse momento eu estiver correndo muito mais que ele vê, aquele ele vai entrar num estado de tédio. Não é bom para ele. A não ser que ele consiga ver, eu vou dar um exemplo. Eu andava e eu falava isso, eu não tinha descoberto ainda, tá? Quando eu era mais jovem, eu competia assim de moto, a gente tinha moto de esporte e tal. E aí depois eu olhava e às vezes você tava realmente a 299 numa moto. Ela marca 299, mas é porque no Brasil ela fica travada ali, mas ela tá ultrapassa esse valor. E aí o que que acontece? Eu nunca esqueci, o cara falou assim comigo,
cara, esse perigo, ele é viciante. Eu não entendia sobre flow, só falava assim, esse perigo, ele é viciante, você vai viciar nisso. E aí eu lembro que ele até me falou assim, depois eu até vendi minha moto por causa disso, que ele falou assim, a hora de parar é quando você não tem mais medo. Quando você perceber que o medo acabou, você vai morrer. É a hora de você parar. E aí eu sempre, né, cada vez você se desafiando mais. Só que eu comecei a perceber o seguinte, você tá naquele momento ali na moto, e aí você olha e você fala assim, vem na sua cabeça. E aí eu percebi, cara, por que isso é tão viciante? Aí você fala assim, porque se eu errar, eu vou morrer. E por incrível que pareça, isso é um vício. Essa proximidade que você tem com a morte. E é desse jeito, tá? Você tá fazendo uma curva ali e pensando assim, qualquer coisa que eu fizer de errado agora, eu vou morrer. Não existe como você sobreviver batendo a mais de 200 km por hora numa moto, entendeu? A não ser que seja um circuito preparado para isso. E no circuito você tem, né, uma área de escape. Na rua você bate, você dá de cara com um outro carro e morre. Então, tanto que quando eu parei, eu lembro até hoje disso, cara. Eu tava, né, aqui a gente tem um trecho aqui de subida pra serra aqui, que ele é muito curva, né? É legal pra quem gosta de andar de moto e tal. E aí eu lembro que eu entrei numa curva, cara, pendulando, que é um movimento que você faz pra trazer a moto pra dentro da curva e conseguir fazer. Só que eu comecei a comer uma faixa. E aí vi um ônibus de lá. E aí quando o ônibus veio, eu só fiz assim, ó, pum, e aí o ônibus passou assim. E aí eu, na hora, voltei com a cabeça e continuei com a mão embaixo. Aí quando eu cheguei lá, que eu parei e falei assim, cara, eu não senti medo nenhum. E aí eu lembrei do cara, eu falei, agora tá na hora de parar. Agora tá na hora de parar, porque agora o próximo é a morte, entendeu? E Então, você conversando com você mesmo. você com você mesmo. E aí a gente pode aprofundar talvez na autoconsciência. Sim. E aí são outras camadas aí, pro próximo, né? Aí, é verdade. Mas o papo foi bom demais, tá, Lorena? Acho que a gente tem que repetir mais vezes. Tá feito o desafio da nossa corrida nesse domingo. Olha Né? Mas só. como o episódio só Tá vai sair escrito semana já. que vem, vai ter que ir nesse e no Ensinado. outro. Tá registrado. Verdade. Entendeu? Então tipo, você tem que ir nesse pra se preparar e no outro pra realmente conseguir correr. Mas assim, antes da gente terminar, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Falasse pra gente também como que a gente te acha nas redes sociais. Né? Vai estar com cara nova daqui uns dias lá. Muito conteúdo novo, muita coisa nova. E pra quem que é a neurociência, na sua opinião? O que que deveria ouvir sobre o seu conteúdo? A neurociência é um campo muito amplo, né? E aí vai para comportamental, vai para as emoções, vai para a escola, âmbito empresarial, É pra todo mundo. todo mundo, né? É desenvolvimento pessoal. E eu sempre falo, tem educacional, tem a questão de aprofundar mais também do sistema nervoso, né? Quando a gente fala do comportamento, é complexo falar, né? E é complexo também a gente se encontrar no nosso propósito. Às vezes, até nós que estudamos também, às vezes a gente também fica se perguntando qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo. E eu sempre falo, quando você encontra o seu propósito, principalmente desenvolver e ajudar o outro, eu acho que as coisas começam a dar resultado, sem você querer o resultado. E eu acho que flui melhor, né? Perfeito. E como que a gente te acha nas redes sociais? Lorena Bernardina. Tá, o arroba é esse mesmo? Só Lorena Isso. Bernardina? Tem site, alguma coisa? Ainda não. Em Por breve. por enquanto não. Em breve. E tem também o outro Instagram, né? O Mundo Tem o Mundo Neuroeducacional. Top. Lá vai ter conteúdo sobre o quê? É mais sobre a questão do transtorno, né? TDAH, sobre o autismo, e é Perfeito. nesse campo aí, desenvolvimento pessoal. Legal. Vamos lá e você, Ano, suas redes sociais e suas Minhas considerações finais. redes sociais são @enosbonjardim. E, cara, minhas considerações finais são. A gente falou muita coisa aqui, né? Falamos coisa pra caramba, tudo isso é ferramenta, técnica, enfim, não tem desculpa pro cara não conseguir. A gente conversa sobre isso aqui, a gente tá, assim, eu acho que. Vamos fazer uma analogia aqui, tá todo mundo numa prisão, tá entendendo? Tá todo mundo numa prisão e de 8 da manhã até a noite você tem que estar lá preso. Só que tem um detalhe, essas ferramentas e todas essas coisas que a gente falou aqui, elas estão lá no cantinho da prisão, sabe? E vamos dizer que a gente está falando de uma prisão aí que está numa ilha deserta. E, meu irmão, as ferramentas estão todas lá. E essas ferramentas são pau, corda, o que você precisa para construir sua jangada e ir embora. Entendeu? Então eu tô falando para quem aquelas pessoas que acham, né, que tem milhares de desculpas. Ah, mas quando eu vou buscar isso, eu não consigo, eu trabalho o dia inteiro. Cara, tá todo mundo nessa prisão.
e de 8 da manhã até 6 da tarde vai estar todo mundo preso, só que as ferramentas estão todas lá fora, quem quiser vai ter que, depois desse horário, construir seu barquinho se vocês quiserem fugir. Então é isso, galera. É isso aí. Que analogia, hein, Enos? É, gostou? Nessa prisão você Arrasta pra cima, prisioneiro, sacanagem. você é o prisioneiro ou o carcereiro dessa prisão? Faça essa pergunta. Em ambas as situações não é legal estar nela. E Mas muitas vezes você é o carcereiro onde você tá preso. é isso aí. Eu quero agradecer primeiramente a Lorena pela presença, tá? Foi magnífico a conversa. Eu que agradeço, gratidão aí pela oportunidade, os projetos, enfim. É importante falar, né, sobre desenvolvimento pessoal em todos os âmbitos. Vocês estão de parabéns aí pelo projeto. Obrigado. E agradecer ao Enos aí, meu co-apresentador, o maior estrategista empresarial do Espírito Santo. É isso aí, galera. Segue lá, @estratégia gestria para conhecer um pouco do conteúdo que de livre e espontânea pressão a gente tá fazendo ele postar. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, Enos. Isso é verdade. É, cada um ajuda o outro a evoluir da forma que É, consegue. cada um vai. forma, entendeu? É isso aí. Ele me ajuda a desenvolvimento pessoal e eu ajudo ele no É isso. desenvolvimento do digital. É isso E aí. fica tudo certo. Quero agradecer também o Felipe, né, o famoso Feltrão, maior editor de vídeos do estado do Espírito Santo, especialista em inteligência emocional e PhD em TDAH. É isso aí. Galera, eu também quero agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora, tá? Brincadeiras à parte. Eu quero chamar a sua atenção se você ainda não é inscrito aqui. Você tá perdendo tempo. Bora, se inscreve aqui, assina o sininho de notificação. Assina não, né? Ativa o sininho de notificação. Vamos melhorar essa pronúncia de palavras aí, Ortega. Segue a gente também no Instagram, @o jogo de negócios. Segue lá o Instagram da Purezita, vai estar aqui, ó, para vocês aí acompanharem, comprar esses produtos, conhecer. Está em todos os mercados de Minas Gerais e agora do Espírito Santo também, tá? Tá chegando com força aqui no estado e em breve no Brasil. Uma empresa com mais de 40 anos de mercado, atendendo a dona de casa, o empreendedor, o empresário, todo mundo. Me segue também no meu Instagram, @srortegama. Segue o @ortegamateam, né, que é o Instagram do time responsável pela realização disso daqui juntamente com Estratégia Gestria. E não deixe de acompanhar o nosso canal do TikTok também. Quer saber mais? Quer descobrir mais sobre a inteligência emocional, espiritual? Quer se libertar dessa matrix? Quer aprender a construir a jangada para poder fugir dessa prisão que a gente chama hoje de vida cotidiana? Vem pro jogo que a gente te ensina.